A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, nós falaremos sobre qual será a blasfêmia que o reino da besta vai estar proferindo no tempo do fim. E antes, irmãos, de nós entrar no assunto, né, vou pedir para os irmãos se inscrever no canal, né, acompanhar os vídeos, né, deixar seu like e compartilhar com mais irmãos na fé, para que mais irmãos, né, chegue a esse conhecimento. Então, irmãos, antes de nós entrar nesse assunto, né, eu quero mostrar para os irmãos dentro das profecias de Daniel e do Apocalipse, aonde fala que o reino da besta será um reino, irmãos, que terá uma religião blasfema, né, que proferirá blasfêmias contra Deus. Então, irmãos, eu vou procurar resumir o possível, né, para o vídeo não ficar muito grande. E nós, irmãos, vamos começar aqui no livro de Daniel, capítulo 7, verso 23 em diante. Aqui o verso 23. Se tiver saindo algum barulho, irmão, perdoa, porque o cachorro do vizinho late direto. E ele me disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisoteará e a despedaçará. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3. Falará as palavras contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, procurará mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, irmãos, aqui Daniel ele tinha tido uma visão de um animal feroz com 10 chifres, né? E sobre esses 10 chifres se levantou um. Então, irmãos, esse animal feroz de 10 chifres simboliza o reino do anticristo, os 10 chifres simboliza 10 reis. E o chifre que sobe entre eles, né? Mas vai resumir aqui, simboliza o anticristo, ou seja, o reino da besta, irmãos, é uma junção de 10 reis sob o comando do anticristo, certo? E fala aqui, irmãos, no verso 25, falará as palavras contra o Altíssimo. Então, irmãos, quando fala aqui que esse reino da besta, né, revelado nesse animal de 10 chifres, quando fala que ele falará a palavra contra o Altíssimo, quer dizer, o que a religião desse reino ensina são blasfêmias contra o Altíssimo, quer dizer, contra Deus. Procurará mudar os tempos e a lei, o povo, os santos, lhe serão entregues na mão por um tempo, que simboliza um ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, que é meio ano. Ou seja, está nos revelando, irmãos, um tempo em que o povo do Altíssimo será entregue na mão dele. Quer dizer, o anticristo, né, que estará comandando 10 nações, perseguirá o povo santo, né, por 3 anos e meio, né? E nesse tempo ele vai estar proferindo palavras contra o Altíssimo, ou seja, né, blasfemando de Deus, blasfemando, melhor dizendo, né, da fé cristã. Então, irmãos, nós vamos agora em Apocalipse ver que João tem a mesma revelação que Daniel teve. Então, irmãos, estamos aqui, né, em Apocalipse capítulo 13, verso 4, né? Vamos ler do verso 4 em diante. E todos adoraram o dragão, pois concedeu a sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Resumindo, irmãos, nós entendemos aqui que aqueles que estarão adorando a besta, né, o reino do anticristo, sua religião, na realidade estará adorando o dragão, que é o diabo, né? Verso 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias. Então, irmãos, é a mesma revelação que Daniel teve. Daniel teve a revelação que aquele quarto animal de 10 chifres proferiria palavras, né, contra Deus, contra o Altíssimo. E aqui nós estamos vendo, irmãos, que a besta, né, é dado a ela uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfema, certo? E blasfêmias, E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Qual que é o tempo, irmãos, de agir do anticristo, né, que estará liderando 10 nações na revelação de Daniel? Um tempo
que faz referência a um ano, tempos faz referência a 2 anos e metade de um tempo, ou seja, tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, é o que está revelado em Daniel. E aqui, irmãos, que está revelado aqui em Apocalipse para João, é que o tempo de agir da besta é de 42 meses. Faz a soma, irmãos, 42 meses equivale a 3 anos e meio. Então, irmãos, é a mesma revelação de Daniel. Aqui, irmãos, nós estamos entendendo que o reino da besta levantará uma perseguição, que será o tempo de grande tribulação, que durará 3 anos e meio. E nesse tempo, irmãos, ele estará proferindo blasfêmias, né? Palavras contra o Altíssimo, ou seja, o que essa religião ensina vai contra a fé cristã, vai contra os ensinos de Deus. Os irmãos estão entendendo? Ó, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, difamar seu nome e seu tabernáculo. Ó, e os que habitam no céu. Quem que habita no céu? Deus e Cristo, o Pai e o Filho. Então, irmãos, essa blasfêmia, né, melhor dizendo, da religião do anticristo, vai estar ofendendo o Pai e o Filho. Vai estar negando o Pai e vai estar negando o Filho. E, irmãos, o que nós entendemos nos evangelhos? O que o Senhor Jesus disse? Que aquele que nega o Filho, ele nega também o Pai. E aquele que se levanta contra o Filho, irmãos, está se levantando contra o Pai. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai também. Então, irmãos, eu quero explicar para os irmãos, agora na epístola de João, né, sobre qual será essa blasfêmia. Eu quero falar aqui para os irmãos, como os irmãos principalmente que já me acompanham no canal, sabe que eu entendo que o anticristo virá do islamismo, né? Então eu quero mostrar para os irmãos que a crença islâmica se encaixa dentro dessas blasfêmias, né? Que é negar o Pai, o Filho, né? Só para falar aqui mais uma vez para os irmãos, eu não tenho preconceito contra a religião islâmica, não é nada disso. Mas eu quero, irmãos, mostrar para os irmãos que a própria Escritura nos revela o anticristo vindo do islamismo, né? E que a fé que eles propagam é uma fé antibíblica, que a Bíblia condena. Então, irmãos, agora nós vamos na primeira epístola de João. Aqui, irmãos, primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 22 em diante. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? João fez uma pergunta, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quer dizer, o Messias prometido, né, que viria para morrer pelos nossos pecados. Ó, esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Então, irmãos, nós vimos no Apocalipse que João tem a revelação que o anticristo blasfemaria contra aqueles que habitam no céu, né? Ou seja, o Pai e o Filho, certo? Então nós vemos aqui que o espírito do anticristo nega o Pai e o Filho. Ó, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Irmãos, o Islã, eles creem em Jesus, mas não da forma que nós cristãos crê. Porque, irmãos, o islamismo ensina o seguinte, que Jesus não era o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Eles ensinam o seguinte, que Jesus, ele era um dos profetas de Alá, né? Que no tempo do fim voltará a essa terra para, junto com o Mahdi, provar para o mundo que a religião islâmica é a religião certa. Certo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, eles crêem em Jesus apenas como um profeta, não como o Messias de Deus que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Então, irmãos, eles não creem em Jesus como o Messias. Muitos, irmãos, entendem, né, e prega por aí que o anticristo virá do catolicismo. Porém, irmãos, por mais que os irmãos possam achar alguma doutrina, né, que não bate com as escrituras dentro do catolicismo, o catolicismo, irmãos, eles não negam que Jesus Cristo é o Messias, eles não negam que Jesus é o Filho de Deus, eles afirmam isso. Porém, irmãos, o Islã sim nega isso.
Para eles, irmãos, se você falar que Deus, que Cristo é o Filho de Deus, para eles você está blasfemando. Dependendo do lugar, irmãos, se for naqueles países totalmente islâmicos, você morre se você dizer que Jesus é o Filho de Deus. Então, irmãos, ó, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O Islã nega. Ó, esse mesmo é o anticristo. Tá vendo? Esse que nega, irmãos, que Jesus é o Cristo, é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Então, irmãos, eu quero mostrar uma mensagem do Alcorão, aonde deixa bem claro que na crença islâmica, Deus ele não tem um filho, como nós cremos que Deus é Pai de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu vou mostrar agora para os irmãos, né, essa frase que está no Alcorão. Aqui, irmãos, ó, essa frase aqui que eu vou ler está no Alcorão. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso, diz, ele é Alá, o único, Alá, o absoluto. Ó, jamais gerou ou foi gerado, e ninguém é comparável a ele, ó. Jamais gerou. O que eles estão querendo dizer aqui? Que Alá, que é o Deus deles, não tem filho. Ou seja, né? Para eles, irmãos, esse Jesus que o Jesus que nós cremos, eles não crê. Eles crê apenas em Jesus como um dos profetas de Alá, porém não aquele que havia de vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E quando fala, ó, jamais gerou, querendo dizer, Deus não tem filho, quer dizer, negando Jesus Cristo como filho. Certo, irmãos? Os irmãos vê que isso, irmãos, está no Alcorão. Os irmãos estão entendendo? Agora, irmãos, vamos voltar na epístola de João. Aqui, irmãos, verso 23. Todo o que nega o filho também não tem o pai. E aquele que confessa o filho também tem o pai. Quer dizer, se você confessa Jesus Cristo, crê que ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo, né, tomou uma forma humana para sofrer pelos seus pecados e morreu na cruz do madeiro por ti, você está confirmando a obra de Cristo e você tem o Pai. Só que quem nega isso, irmãos, né? A Bíblia fala aqui bem claro, esse não tem pai. Então, irmãos, nós vemos aqui esse primeiro ponto. O Islã nega isso. Agora, irmãos, nós vamos em João, na mesma epístola de João, no capítulo 4, ó, verso 2 em diante. Ó, assim conheceis o Espírito de Deus. Quer dizer, João vai mostrar aqui como se faz para conhecer o Espírito de Deus. Ó, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo, ou seja, em carne, em forma humana, ó, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, ó, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que havia de vir. Quer dizer, o povo já estava ouvindo da boca dos apóstolos, né, que o anticristo havia de vir. E no futuro, a crença dele vai negar o Filho, vai negar a obra de Jesus Cristo na cruz. E agora já está no mundo. Não, irmãos, que o anticristo tinha se manifestado e estava no mundo na época de João. Porém, irmãos, o espírito do anticristo estava ali na época de João. Por quê? Porque já tinha povos, irmãos, que negavam Jesus Cristo, que Jesus Cristo tivesse vindo em carne, né, e morrido pelos nossos pecados. Mas fala aqui, ó, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, quer dizer, virá no futuro, irmãos, ainda se cumprirá. Então tá aqui, ó, assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo, ou seja, em carne, é de Deus. Irmãos, o que quer dizer confessar que Jesus veio em corpo, em carne? Querendo dizer o seguinte, irmãos, nós crê que Jesus ele abandonou, né, deixou, melhor dizendo, a forma dele divina, tomou uma forma humana, quer dizer, de carne, né, de corpo. E através desse corpo, irmãos, ele sofreu pelos nossos pecados e pagou o nosso pecado na cruz. Então, irmãos, o espírito que tem Deus confessa isso. Porém, o espírito que não provém de Deus, mas é o espírito do anticristo, nega isso, irmãos.
E nós vemos que o Islã nega isso, porque eles negam que Jesus é o Messias. Eles negam que Deus tem um filho e que esse filho veio em forma humana para morrer pelos nossos pecados. Então, irmãos, para nós terminar esse assunto, né, vamos dar uma olhada no livro de Filipenses, né, onde fala melhor sobre isso. Aqui, irmãos, se tiver algum barulho aí, os irmãos perdoa, né? Porque o carro ali fora disparou o alarme, tá fazendo barulho, né? Ó, Filipenses, capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ó, que existindo em forma de Deus, quer dizer, ele estava ali com a sua forma divina. Não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Quer dizer, Jesus Cristo ele deixou a sua forma de Deus, deixou a sua forma divina, né? Ele se esvaziou de si mesmo, quer dizer, daquela glória que ele tinha quando estava lá em cima junto com o Pai. Ele se esvaziou, né? Assumindo uma forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, quer dizer, tomando um corpo de carne, né? Verso 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, vamos dizer assim, esses versos que nós lemos resume a nossa fé cristã. Nós cremos que Jesus Cristo, ele deixou a sua forma divina, tomou uma forma humana, quer dizer, veio em carne, para que mediante esse corpo de carne ele sofresse pelos nossos pecados e pagasse pelos nossos pecados na cruz. E mediante o sacrifício do corpo de Cristo, irmãos, hoje nós temos o direito da salvação. Então os irmãos estão entendendo? E o que nós vimos, irmão, no livro de João é o seguinte, que o espírito do anticristo ele vai negar o Pai e o Filho. Ele nega que Jesus Cristo veio em carne. Então vamos voltar lá para a Epístola de João, para nós concluir. Aqui, irmãos, né? Vamos voltar ao que nós falamos da Epístola de João. Verso 2, capítulo 3, capítulo 4, irmãos, perdão, verso 2. Assim conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Então, irmãos, o que nós lemos ali em Filipenses resume o que confessa aquele que tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus confessa, irmãos, que Jesus, ele deixou a sua forma divina, sua forma de Deus, tomou uma forma humana, né? E mediante essa forma humana, ele morreu pelos nossos pecados, certo? Então, irmãos, nós entendemos que o espírito do anticristo, ele confessa o contrário. Nós vemos, irmãos, que lá o Islã, eles confessam o contrário, que Jesus não é o Filho de Deus, que ele não morreu pelos nossos pecados. Então, irmãos, no fim do tempo, quando apareceu o reino da besta, é essa a blasfêmia que o reino da besta vai estar proclamando. É essa, irmãos, a blasfêmia que a religião do anticristo vai estar proclamando no tempo da grande tribulação. Eles vão estar negando, irmãos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, certo? Eles vão estar negando isso. Então, irmãos, quem aceitar a marca da besta, né? Quem passar para o lado da religião da besta, vai estar negando, irmãos, tudo aquilo que Jesus fez por ele na cruz. Porque aqueles, irmãos, que deixar a sua fé em Cristo, né? Deixar de crer que Jesus é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados num corpo de carne, está negando, irmãos, toda a obra de Cristo, que Cristo fez por nós. Está negando, irmãos, o sacrifício
de Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, aceitar a marca da besta, né? Adorar a imagem da besta, né? Crer na religião da besta, né? Ou seja, do anticristo, é apostatar da fé, é negar tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, irmãos, né? E para concluir, irmãos, eu quero mostrar dentro do livro do Apocalipse, né, o castigo daqueles, irmãos, que passar para a religião do anticristo. O castigo, irmãos, daqueles que adorar a besta. Então, nós vamos no livro de Apocalipse agora. Aqui, irmãos, é Apocalipse, capítulo 14, verso 9. Seguiu ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber na testa ou na mão, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira. Quer dizer, vai sofrer todos aqueles castigos, irmãos, revelado nas 7 taças. Sem mistura. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. Então, irmãos, o anjo fala: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão. Então, irmãos, aqueles que aderir, né, à religião da besta, né, adorar a besta, a sua imagem, ou receber o sinal na testa ou na mão, esses, irmãos, estão passando para a religião do anticristo. E a religião do anticristo, irmãos, ela ensina que Jesus não morreu pelos nossos pecados. Ensina que Jesus não é o Messias. Ou seja, a pessoa está negando o sacrifício de Cristo. Então, irmãos, no verso 10, nós vemos qual vai ser a consequência disso tudo. Também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira sem mistura. Isso daqui, irmãos, está querendo dizer o quê? O castigo do cálice, dos 7 cálices da ira de Deus. Esses, irmãos, que estiver adorando a besta, né, a sua imagem, a sua marca, né, está recebendo a sua marca, né? Aqueles que estiver negando Cristo, né? Porque aqueles que receber a imagem da besta, né, automaticamente está negando Cristo, a obra de Cristo. Esses, irmãos, sofrerão dano do castigo das 7 taças da ira de Deus. E também, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Então, irmãos, aqueles que estiver adorando a besta, recebendo, né, a sua imagem, né, ou melhor dizendo, adorando a sua imagem e estiver recebendo o sinal do nome da besta, irmãos, esse está adorando o sistema da besta, né, a religião do anticristo. E automaticamente estará negando Cristo, o sacrifício de Cristo. Porém, irmãos, os irmãos notam como vai ser terrível o castigo, né? Vai sofrer os 7 cálices da ira de Deus e ainda assim vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, eu entendo, como eu já falei para os irmãos, entendo que o anticristo ele vem do islamismo, né? Vem da descendência de Ismael, né? E a religião dele, irmãos, tem esse foco, que é negar Jesus Cristo, negar que Jesus Cristo é o Messias, né? E quem, irmãos, passar para essa religião, aceitar a marca da besta, vai estar negando Cristo. Irmãos, como que você não vai ser condenado, se você aceitar a marca da besta, como você não vai ser condenado, sendo que você está negando, irmãos, a obra de Cristo. Você está apostatando da sua fé, irmãos. E apostasia é um pecado sério, irmãos. Nós vemos o tanto que Israel foi castigado no passado por se apostatar da sua fé. E no tempo do fim, irmãos, vai ser o foco do anticristo, fazer o povo apostatar da fé. Quando o apóstolo Paulo estava falando para o povo, para os irmãos de Tessalônica,
sobre a vinda de Cristo, ali no livro de Tessalonicenses, ele falou que a volta de Jesus Cristo não se daria antes de aparecer a apostasia e se revelar o homem do pecado. Ele disse, não será assim. Não será assim o quê? Quer dizer, Jesus Cristo não voltará sem que antes venha a apostasia. O que é a apostasia? Abandono da fé, certo? De que forma que o homem vai estar abandonando a sua fé no tempo do fim? Negando que Cristo é o Messias, negando que ele vem em carne, né? Tomou uma forma humana para morrer pelos nossos pecados. Assim o homem estará apostatando. E fala, e seja revelado o homem da iniquidade. Então, irmãos, primeiro vem a apostasia, o abandono da fé, para fazer o homem negar o sacrifício de Cristo, né? Negar a obra de Cristo na cruz. E depois, irmãos, se revela o homem da iniquidade. E esse homem da iniquidade, ele levanta uma grande tribulação que dura 3 anos e meio, né? 42 meses revelado no livro de Apocalipse e um tempo, tempos e metade de um tempo, revelado no livro de Daniel. Ou seja, tudo corresponde a 3 anos e meio de grande tribulação. Nesses 3 anos e meio de grande tribulação, ele forçará o homem, né, a aderir à religião dele. E aqueles, irmãos, que aderir à religião dele, vai estar negando a obra de Cristo. Vai sofrer o dano dos 7 cálices da ira de Deus, vai estar sendo atormentado no lago de fogo. Enfim, eu espero, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui, né? Eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Como eu já pedi no começo do vídeo, eu vou pedir para os irmãos de novo, né? Compartilhe o vídeo com mais irmãos, com mais irmandade, né? Se inscreve no canal, acompanha todos os vídeos, né? E algo que eu não falei no começo desse vídeo, mas vou falar agora, né? Esse vídeo, ele é um acréscimo ao vídeo número 30, onde eu falo, né, sobre a abominação assoladora, no vídeo 30. Então, se os irmãos não viu o vídeo 30, né, número 30, dê uma olhada nele e depois acesse. Acesse não, né? Os irmãos já vai ter assistido, né? E dê uma olhada no vídeo número 30, porque esse vídeo, irmãos, ele é um acréscimo, né, para o vídeo número 30, onde eu falo sobre a abominação assoladora. Então, irmãos, eu termino esse vídeo aqui, né? Espero que os irmãos tenham entendido, né? E que esse estudo tenha trazido edificação para a vida dos irmãos, né? Peço aos irmãos que ore a Deus por mim, para que Deus cada vez mais, né, venha acrescentar mais conhecimento, né? E Deus acrescentando conhecimento, mas faz mais vídeos como esse e compartilha com os irmãos, né? Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.